E as principais origens da denúncia são quem? Você só tem uma chance de acertar. Ex-mulher e ex-marido, né? Óbvio. Alguém tem alguma dúvida? Ex-mulher e ex-marido. Se o INSS descobrir que está sendo prestado qualquer tipo de trabalho, cancelamento automático. Porque o fato de você estar exercendo atividade econômica está dizendo que você não está incapaz para o trabalho. O segurado que recupera a capacidade, ele tem que informar a Previdência Social. Ele não pode recuperar a capacidade, voltar a trabalhar e receber concomitantemente valores decorrentes do seu trabalho. Porque ele está recebendo um benefício com a finalidade de suprir a renda dele por conta da incapacidade. Entendeu? Bom. Mas vamos imaginar que você não voltou ao trabalho. Mas você foi chamado para uma perícia. Observem que essa hipótese anterior aqui é retorno ao trabalho. Retornou ao trabalho. Cancela imediatamente. Tá? Vamos imaginar, eu já tive cliente. Chegou lá no escritório e disse assim: doutora, eu não quero mais estar encostado. Eu estou doente ainda. Fiz perícia mês passado. O médico me deu 6 meses. Mas eu estou ganhando muito pouco no auxílio doença. Eu prefiro, mesmo sob minha saúde, eu quero voltar a trabalhar. Aí eu disse a ele: vá até o INSS, faça uma solicitação por escrito. E ele fez e o benefício foi cessado. E ele retornou ao trabalho. Ele disse: se eu piorar, eu volto pro benefício. Mas enquanto eu aguentar, mesmo as custas da minha saúde, eu vou fazer. Não tem problema nenhum, tá? O que você não pode é voltar a trabalhar e ficar trabalhando e recebendo benefício. Não é a coisa certa. Bom, mas vamos imaginar que você não retornou ao trabalho. Você não retornou, tá? Mas você vai fazer uma perícia. O INSS pode lhe convocar. Nós já vimos que pode, porque a aposentadoria por invalidez não é definitiva. Então o INSS lhe convoca para uma perícia. E lá ele descobre que já houve recuperação total da incapacidade. O médico perito: opa, esse aqui tá bom. Tá ótimo. Tá massa. Aí vai se analisar o quê? Essa recuperação ocorreu dentro de 5 anos da data do início da aposentadoria ou do auxílio doença que a antecedeu sem interrupção. Você tem 5 anos afastados ininterruptamente? Entenderam? Você tem 5 anos incapaz para o trabalho ininterruptamente? Tem. Ok. Então o benefício cessará de imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. Ou seja, aqueles segurados que têm estabilidade no emprego. Você tem o direito ao emprego. Você tem estabilidade no emprego, tá? Está garantida a sua vaga e a sua função na empresa por força de lei. A lei trabalhista diz que você está vinculado ao contrato de trabalho ainda e tem direito ao trabalho. Então a Previdência não tem mais nada com você. Ela te dá um atestado de capacidade, você apresenta, leva esse atestado e a empresa é obrigada a lhe reintegrar. Após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Você ficou 4 anos, o INSS vai te manter por 4 meses no benefício. Depois disso, vai cessar. Você ficou 3 anos, vai te manter por 3 meses. Depois disso, vai cessar. Ok? Se ele tiver estabilidade, ou seja, se o benefício for decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, 12 meses. Se o benefício não for decorrente de acidente de trabalho nem de doença ocupacional, não. A empresa pode despedir no mesmo dia que ele retornar. Tá? E se a recuperação for apenas parcial, não for total, ou então se ela aconteceu, ela é total, mas ela aconteceu após 5 anos. Ou seja, você tem 10 anos. Tive um cliente que ele tinha 10 anos ininterruptamente de benefício. Mas aí o que foi que o INSS fez? Cessou de imediato. Eu tive que entrar com uma mandado de segurança. Porque a lei fala o seguinte: se você tem mais de 5 anos, não pode cessar de imediato, observe. Mesmo que você tenha garantia de emprego, não pode. Tá? Mas o INSS mesmo assim cessou. Mas a lei fala que não pode. Então, se você teve uma recuperação parcial, o médico disse: você não está 100%, mas você já pode voltar ao trabalho. Sua recuperação já foi, já dá para voltar ao trabalho. Você não está totalmente incapaz.
então foi após 5 anos, ou você está capaz para outro trabalho, a aposentadoria é mantida sem prejuízo da volta à atividade. Então, você recebe salário mais aposentadoria. Você vai receber por um tempo salário mais aposentadoria. No valor integral, durante 6 meses, contados da data em que foi verificada a recuperação da capacidade, com redução de 50% no período seguinte de 6 meses, com redução de 75% também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Você vai receber 6 meses, salário e aposentadoria. Depois você vai receber metade da sua aposentadoria por mais 6 meses. Depois você só vai receber 25% da sua aposentadoria, mesmo se for inferior ao mínimo, por mais 6 meses. Dá 1 ano e meio vinculado ao benefício, mas recebendo o valor total só nos primeiros 6 meses. Não é isso, mas tanto faz se o segurado tem a iniciativa de procurar ou se é descoberto na perícia médica. Porque a data do início vai ser a data que o médico constatar a recuperação da capacidade, que vai começar a contar esses 6 meses, ou 12 meses, ou 18 meses. Tanto faz se a iniciativa... mas assim, tanto faz. A lei não vai punir esse segurado porque ele não comunicou a Previdência. É totalmente diferente, gente, do segurado que volta ao trabalho. Presume-se que o segurado que volta ao trabalho, ele sabe que está cometendo um ilícito. Porque ele sabe que ele está aposentado por invalidez. E ele não pode, assim, trabalhar. E eu vou te dizer, eu nunca vi nenhuma dessas pessoas que fizeram isso o olhar inocente de quem não sabia. Todos sabiam. Todos sabiam, gente. Todos sabiam. Por mais humilde que fossem. Sabiam. Mas quiseram se aproveitar da situação. Entendeu? Já essa outra hipótese, não. Você não é obrigado a se denunciar. Poxa, eu já tô bonzinho, mas tô recebendo benefício, não vou trabalhar não. Você não é obrigado a comparecer na Previdência e solicitar uma perícia médica. E você não vai ser punido se você assim não fizer. Entendeu? Mas se a perícia médica constatar, a partir daquela data, 6 meses, 12 e 18. Se durar mais de 5 anos de benefício ininterrupto. Rapidinho. E tem que ter sido aposentadoria. Mesmo que você tenha 1 ano de aposentadoria e 6 de auxílio-doença, você tem que estar aposentado. Se você só estava em auxílio, não se aplica isso, viu, gente? Isso só se aplica se você estava aposentado. Por resto da vida, você vai estar num benefício temporário. É um benefício que não é definitivo. Não. Não. Gente, contribuição pressupõe exercício de atividade laborativa ou desvinculação com o regime. Você só pode ser facultativo se você não está vinculado ao regime. Se você está vinculado ao regime como segurado obrigatório recebendo benefício, você não pode contribuir como facultativo. E se você contribuir como contribuinte individual, você vai estar dizendo que para a Previdência que você está trabalhando. A aposentadoria será acessada imediatamente. Então não é possível contribuir estando aposentado por invalidez. O que a lei vai falar é que há a possibilidade de transformar a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade, caso o segurado tenha cumprido a carência e a idade. E nesse caso, a carência fora o tempo de benefício. Porque nós vimos que tempo de benefício só conta se não for transformado. Se for, vimos na aula de hoje. Se transformar a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade, esse tempo de incapacidade não é contado como carência. Porque não houve trabalho, tem que ter intercalado com o trabalho. Ele teria que sair da aposentadoria por invalidez, trabalhar e solicitar a aposentadoria por idade. Mas ainda assim, a divergência se pode transformar. Há uma discussão aí jurídica se foi revogado esse artigo ou não. Mas assim, a gente vai falar, mas não vai aprofundar muito nisso. Você quer me perguntar se rendas que não sejam oriundas do trabalho refletem de algum modo na aposentadoria por invalidez? Não. Você pode ser um milionário, ter uma empresa que dá lucro e ser um aposentado por invalidez. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu sempre, os meus alunos da faculdade odiavam quando eu dava exemplos comigo mesmo. Professor, tá agorando. Mas eu diversas vezes dou exemplos comigo mesmo. Vamos imaginar que eu, como advogada, eu já tenho um problema de coluna, mas vamos imaginar que isso se agrave fortemente e eu fique entrevada em cima de uma cama. Eu vou ter condição de exercer a advocacia? Não mais. Mas o meu escritório vai permanecer. Vai permanecer com os advogados que compõem, com meus sócios, e eu vou receber lucros? Se espero.
Se ninguém me tirar a força do contrato social, eu espero continuar recebendo os lucros desse escritório. E eu vou receber os lucros e isso não vai interferir na minha aposentadoria por invalidez, porque eu sou segurada do INSS. E não vai interferir por quê? Porque a gente sabe que salário de contribuição é apenas oriundo do trabalho. O que você não pode ter é um salário de contribuição concomitante com uma aposentadoria por invalidez. Qualquer outro tipo de renda que não seja oriunda do seu trabalho, você pode receber. Até outra pensão. Porque se assim fosse, você não poderia nem receber uma pensão por morte. Você pode receber pensão por morte e aposentadoria. Acumular os dois benefícios. Porque um vem do dependente e o outro vem do segurado, do seu próprio trabalho. Ok? Obrigatoriedade de todo segurado se submeter à perícia médica e reabilitação profissional. Perícia médica e reabilitação profissional não são facultativos. Se o segurado recebe um comunicado em casa que ele deve comparecer para fazer uma perícia médica e ele não comparece, o benefício é cessado. Se ele recebe um comunicado para comparecer, para agendar a perícia, ou seja, a perícia não foi agendada ainda. Se a perícia já foi agendada, o benefício é cessado. Se ele é chamado para comparecer, para agendar, e ele não comparece para agendar, o benefício é suspenso. Ele vai receber e não vai receber. Ele vai ter que comparecer na agência para marcar a perícia, aí o benefício vai ser liberado. Entenderam? Então, o segurado é obrigado a se submeter à perícia médica e é obrigado a participar de programa de reabilitação profissional. As únicas duas coisas que são facultativas é o procedimento cirúrgico e transfusão de sangue. Transfusão de sangue e procedimentos cirúrgicos são facultativos. Então, nenhum médico perito pode condicionar o recebimento do benefício à feitura de cirurgia. Ah, mas se o problema resolve facinho com a cirurgia, se você não fizer a cirurgia, eu vou lhe dar alta. Isso, infelizmente, acontece na vida real, mas não deveria acontecer, porque a lei fala que procedimento cirúrgico é facultativo. O problema é que os médicos acham assim que às vezes eles veem como médico, que bobagem, isso aqui é uma cirurgia rapidinho, com um mês você tá bom. Só que o segurado não quer se submeter. Não quer submeter uma anestesia, não quer se submeter a um procedimento, tem medo. Muitos segurados que eu atendo têm medo. Doutor, eu tenho medo de ficar entrevado, principalmente os que tem problema de coluna. Tenho medo de não me levantar mais, então não vou fazer, prefiro sofrer com dor. E muitos médicos não entendem isso, e aí é um horror. Agora, óbvio que eles não botam isso no relatório, no laudo, né? Eles colocam assim, capacidade para o trabalho. E devolve. Exato. Até que eles encontram Santa Nívia, que vai entrar com a ação. Bom, então nós já vimos hoje que a aposentadoria por invalidez não é um benefício definitivo. Então, não há definitividade de aposentadoria por invalidez. Ok? Passamos sem dor pela aposentadoria por invalidez? A única parte mais complicada é aquela parte, recuperação dentro de 5 anos, recuperação pós 5 anos. O resto dá para entender. Observe que na prova passada não caiu nenhuma questão desse negócio de recuperação dentro de 5 anos, recuperação depois de 5 anos. A gente dá porque prova de analista a chance é muito maior de cair. E eu prefiro sempre pecar pelo excesso do que pela falta. Vai que eles resolvem cobrar, né? Como o benefício por incapacidade é um assunto que sempre cai e cai muito, eu gosto que a gente estude tudo. Porque vai que a banca tem a ideia, bora botar aquele negócio, nem caiu na prova passada. E arrebenta lá, vocês vão estar sabendo que dentro de 5 anos, se tiver garantia de emprego, cessa de imediato. Se não tiver, vai pagar quantos meses você ficou no benefício. Depois cessa. Se for depois de 5 anos ou a recuperação não for total, você vai receber 100% durante 6, depois 50%, depois 25%. Bom, auxílio doença. Também é um benefício por incapacidade. Porém, a incapacidade é diferente. No caso da aposentadoria por invalidez, você pressupõe que a pessoa está inválida, o nome já diz. O que é uma pessoa inválida? É uma pessoa total para toda e qualquer atividade e permanentemente, ou seja, insusceptível de reabilitação. Você não prevê que aquela pessoa vai recuperar a capacidade. Você não prevê que aquela pessoa vai poder se habilitar em uma nova profissão. A doença dela é séria, grave e provavelmente sem possibilidade de recuperação médica. Por isso você entrou numa aposentadoria por invalidez. Mas normalmente as doenças que afetam os trabalhadores não são tão graves assim. Então a maioria deles entram no auxílio doença.
O auxílio-doença é o benefício por incapacidade devida ao segurado, que havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, que é de 12 meses, exceto acidente de trabalho, doença ocupacional ou caso a doença esteja naquela listinha do Ministério da Saúde e do Ministério da Previdência, que por critérios de estigma, mutilação, deformidade, isenta de carência. Repetindo que a gente vai lembrando, né? Exigido na lei ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias, hoje, de acordo com a medida provisória 664, 30 dias. O segurado que ficar incapacitado por mais de 30 dias ou antes da medida provisória por mais de 15 dias, tem direito a entrar no auxílio-doença. É a ideia, gente, de que a empresa é responsável pelo funcionário, mas não por toda a vida. Senão a empresa ia quebrar. Então diz, durante um tempo faz parte do risco social do trabalho, da atividade econômica, você tem que manter aquele empregado que fique doente por curtos períodos. Mas, se ele ficar doente por longos períodos, quem arca é a proteção social previdenciária. Por quê? Porque nós vimos que o risco social de doença é protegido, é selecionado, o princípio da seletividade e distributividade como um risco social. Tá? Então, se você ficar incapaz por um período curto de tempo, mas esse período curto tem que superar 15 ou 30 dias, dependendo de como vai ficar aí a questão da medida provisória, você tem direito ao auxílio-doença. Não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência, já portador de doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença e lesão. Da mesma forma que na aposentadoria por invalidez, no auxílio-doença não é admitido doença pré-existente. Doença pré-existente. A não ser que essa pré-existência não seja incapacidade. Porque você pode ter a doença, como eu falei, às vezes você pode até ter a doença e não saber. E você começou a trabalhar e depois é que você descobre. Quantas vezes a pessoa às vezes tem um tumor no cérebro e não sabe, e vai descobrir de repente quando já está trabalhando. Nesse caso, é doença pré-existente ou não? Não, porque a incapacidade veio quando você já era afiliado. Aqui se fala quando a incapacidade é anterior à filiação, ou seja, quando você se filia já estando incapaz. Bom, vamos falar agora de uma situação interessante. Eu, pelo menos, acho interessantíssima. Você tem 2 empregos. Em um, você é vigilante. E no outro, você é auxiliar administrativo. De repente, você leva um tiro na perna. Você fica com um inválido, com um membro completamente inutilizado. Isso lhe impede de exercer a atividade de vigilante para todo sempre. Lhe impede de exercer a atividade auxiliar administrativo? Teoricamente não. Então vamos imaginar que você, na atividade concomitante, tenha uma incapacidade parcial para o trabalho. Ou seja, você só tem capacidade para uma atividade e essa incapacidade é apenas parcial. O seu auxílio-doença é concedido em relação à atividade para o qual o segurado estiver incapacitado, considerando-se para efeito de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Pega o vínculo de emprego apenas como vigilante, os salários apenas no contrato de vigilante e vê, tem 12 meses de carência? Tem. Pega os salários de contribuição somente da atividade de vigilante, faz a média dos 80% maiores, multiplica pelo coeficiente do auxílio-doença de 91% e concede o auxílio-doença somente em relação à atividade de vigilante. E o segurado continua trabalhando como auxiliar administrativo. Não é interessante? Nunca vi isso acontecer, mas é possível. Depende, eu falei que o tiro foi no local de trabalho, eu falei que o tiro foi indo ou voltando do trabalho, eu falei um tiro.
Mas, independentemente, esse auxílio, no caso de ser acidente de trabalho, a única diferença que vai ter é que vai liberar ele da carência. Somente isso. Somente isso. Tá? Como eu falei que ele tinha carência, na prática, no meu exemplo, não ia mudar. Mas ele pode ter levado tiro em casa. Um ladrão foi roubar ele, entendeu? Claro que se cair na prova, fulaninho é vigilante e levou um tiro, você perde parte do pressuposto que é acidente de trabalho. Porque, analisando o contexto, né, não teria sentido não ser. Mas aí não precisa da carência. Mas para efeito disso aqui vai continuar a mesma coisa, só não precisa da carência. Se nas várias atividades, importante, o segurado exercer a mesma profissão, será exigido o imediato afastamento de todas. Óbvio. Porque a ideia aqui de uma incapacidade profissional. Se ele era vigilante em 2 empresas, ele vai ter que se afastar das 2. Ele não vai poder optar, na que eu ganho mais, eu quero ficar trabalhando, na que eu ganho menos, eu quero me afastar. Não há essa opção. Só há essa opção se a incapacidade dele for para uma atividade concomitante e não for para outra. E forem atividades diferentes, óbvio. Tá? Bom, atividades concomitantes, incapacidade total. Vamos imaginar que você, para todo sempre, ou seja, você se tratou ali do tiro. E esse tiro fez com que você amputasse a perna. Sua incapacidade deixou de ser parcial e passou a ser total. Acabou para você. Nunca mais vai poder exercer a atividade. Nesse caso, acontece com o quê? Constatado durante o recebimento do auxílio-doença concedido nos termos desse artigo, a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, o valor do benefício deverá ser revisto com base no respectivo salário de contribuição, observando o disposto. Ou seja, você deixou de ser incapaz apenas para a sua atividade. Você passou a ser incapaz para todas as atividades. Você amputou a perna e talvez nem o auxiliar administrativo você vai poder fazer. Então, você vai para o benefício. Enquanto você estiver com incapacidade só para a sua profissão de vigilante, você recebe o salário de auxiliar administrativo e o auxílio-doença de vigilante. Se você passa a ser também incapaz como auxiliar administrativo, o benefício é revisto e você vai ter o benefício baseado em quê? Nos 2 vínculos de emprego. Não apenas no vínculo de vigilante. Ok? No primeiro caso, o valor poderá ser inferior ao salário mínimo. Óbvio. Você vai estar trabalhando ainda. Então, aquele benefício deixou de ser substituto de toda a sua renda. Só é substituto de parte da sua renda. A sua renda como vigilante. Desde que, somado ao seu salário como auxiliar administrativo, resulte num valor maior do que o salário mínimo. Então, o benefício, caso você receba como auxiliar administrativo, você só trabalha meio turno, você recebe R$500, pode, porque o salário mínimo é salário mínimo dia, salário mínimo hora. Você tem uma jornada inferior, você pode receber menos. Então, vamos imaginar que você trabalha 4 horas e ganha R$500. O benefício previdenciário tem que ser no mínimo de 288, para dar 788. Aí, se a média do salário só como vigilante der 250, vai ter que pagar 288. Quem vai pagar é o INSS. Se a incapacitação for parcial e permanente, tem direito à aposentadoria por invalidez? Não. Mas vai ter direito a manter o auxílio-doença indefinidamente. A aposentadoria por invalidez é sempre incompatível com o trabalho. Sempre, sempre. Então, mesmo nesse caso, você amputou a perna, mas você tem condição de exercer a atividade de auxiliar administrativo. Tem condição, tem capacidade. Você nunca mais na vida vai exercer atividade de vigilante, mas ainda assim você não vai se aposentar. Porque a aposentadoria por invalidez é incompatível com o trabalho. Você vai ficar recebendo auxílio-doença da atividade vigilante até que você ou venha a se incapacitar totalmente como auxiliar administrativo ou venha se aposentar por outro motivo. Por invalidez, por tempo de serviço, por idade, enfim. Aí, nesse caso, como o auxílio-doença é incompatível com outra aposentadoria, vai cessar e esse auxílio-doença vai ser considerado para o cálculo dessa aposentadoria como atividade concomitante. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia de afastamento da atividade. E, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade enquanto ele permanecer incapaz. Hoje, nós sabemos que é 30 dias. Gente, o segurado contribuinte individual, segurado doméstico, os empregadores não têm o dever de pagar os dias de afastamento, tá? Só no caso dos segurado empregado. É isso, mas assim, entenda, a incapacidade sempre tem
tem que ser superior a 15 ou superior a 30. Se for inferior, é o próprio contribuinte individual que arca com a sua doença. Infelizmente. Entendeu? Ele só pode pedir o benefício caso a incapacidade seja superior. Agora, se for superior, ele tem direito a receber desde o dia que ele ficou incapaz. Então, se a incapacidade for paga desde a data que ele ficou incapaz. Mas ele tem que pedir até, porque 15 dias até 30 dias. Se ele deixar para pedir depois que ele tem 60 dias de doente, o benefício terá início a partir da data que ele requereu, não mais a partir da data que ele ficou doente. E ele é que vai ter que arcar com o sustento dele naqueles dias. Quando o requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, no caso hoje 45 dias, o auxílio-doença será devido apenas a partir da data de entrada do requerimento, que é o que eu acabei de falar. Você não pediu, você ficou ver navios, então somente a partir da data do requerimento. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar o segurado empregado o seu salário integral. Ou seja, ele não pode descontar falta desses 15 dias. Tem que pagar o total dos 15 dias. A empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. O que ela quer dizer? Ele quer dizer que a empresa é obrigada a ter médico? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a empresa não pode encaminhar o segurado para a Previdência antes dos 15 dias, para verificar se a incapacidade é maior do que 15 dias. Se a empresa não tem um médico dela que diz que a incapacidade vai ser maior, ela tem que contratar um médico às custas dela, para verificar o atestado do empregado. Ou então ela aceita o atestado do empregado e paga. Você está entendendo? Ela não pode utilizar a perícia médica oficial para verificação de atestado dos empregados dela. É isso que esse artigo quer dizer. Ou ela paga do médico dela, ou ela contrata um médico no convênio, ou ela aceita o atestado do empregado. Não pode descontar o salário. Exceções. Exceções do início do benefício. Se o requerimento acontece após 30 dias do afastamento da atividade, você conta o benefício a partir da data de entrada do requerimento que eu já falei. A princípio, o benefício é devido a partir da data da incapacidade. Porém, só será pago da data da incapacidade se o segurado pedir até 30 dias. Tá? No caso do segurado, hoje não é mais 30, é 45 por conta que aumentou de 15 para 30. A contagem dos 15 dias para acidentado que não se afasta do trabalho do dia do acidente. São os 15 dias de responsabilidade da empresa pela sua remuneração integral, são contados a partir da data do afastamento. O que ele quer dizer com isso? Vamos imaginar que um segurado sofre um acidente, mas não se afasta de imediato. Só vai perceber, isso é comum, por incrível que pareça. O segurado sofre um acidente de trabalho. Ele sente alguma coisa, ele começa a sentir estômago, mas ele vai começar a sentir de verdade quando ele volta a trabalhar. E aí ele está lá trabalhando, aí ele sente o sintoma, aí é que ele se afasta, ele bota o atestado. Embora o acidente tenha acontecido dias antes, vai começar a contar os 15 a partir da data do afastamento, não da data da CAT, do comunicado de acidente de trabalho. A empresa tem a obrigação de emitir o CAT, independentemente se ocorreu o afastamento ou não. Ocorreu o acidente, ela tem que emitir CAT. O afastamento é outro assunto. Mesmo que o empregado tenha sofrido acidente e ficou 2 dias em casa, a empresa tem que expedir a CAT. Se ele se afastar depois, a data do início da incapacidade vai ser a data que ele se afastou, não a data do acidente. Tá? O percentual do auxílio acidente, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, é 91% do salário de benefício. Então, o coeficiente do auxílio acidente, diferentemente da aposentadoria por invalidez, que é 100%, é 91%. O segurado em gozo de auxílio-doença insusceptível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando for considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Então, o segurado, percebendo que a lesão já se consolidou, um segurado quebrou a perna, olha ali, ou tomou o tiro como exemplo que eu dei, olha ali, cicatrizou,
O osso já fechou, já tem condição de participar de uma atividade de trabalho, pronto, nunca mais vai ser vigilante. Vamos fazer uma reabilitação profissional para você se qualificar para outra atividade. Fez a reabilitação, não concluiu. Por quê? Porque o médico entendeu que ele não é recuperável. E aí, para a reabilitação, vão entrar vários fatores, como escolaridade, limitações psicossociais, mentais, tudo isso. O médico da reabilitação diz que ele não vai reabilitar para nenhuma outra atividade, ele é não recuperável. Converte em aposentadoria. Não, ele se capacitou, está aqui o diploma, reabilitado, auxílio acidente, caso tenha ficado com sequela grave e permanente. Ok? Tem que passar pela reabilitação profissional. Segurado só recebe auxílio acidente após reabilitação profissional. Porque o auxílio acidente pressupõe uma lesão limitadora do exercício da atividade dele. Então ele precisa participar dessa qualificação. Ou para ele retornar para a atividade dele com essa sequela, com capacidade de fazer alguma coisa com essa sequela, ou para ele ser habilitado em uma outra atividade. Você está dizendo que a empresa não reconhece acidente de trabalho e o INSS reconhece. Não tem efeitos previdenciários. Assim, o benefício é o mesmo? Não, vai ter efeitos trabalhistas. Não, tem efeitos previdenciários, não no valor, nem na duração do benefício. Vai ter o efeito da carência, somente. Vamos agora falar do ping-pong, último assunto da noite. É aquele velho jogo jogado desde a antiguidade, em que empresa joga empregado para o INSS e o INSS rebate para a empresa. E cada um tenta dar aquele golpe mortal no outro. E na briga entre o mar e o rochedo, quem se lasca é a ostra, vide empregado. Né? Na briga do rochedo com o mar, empresa e INSS, só quem se dá mal é a ostra. Né? Pois então, vamos lá. A lei é até benéfica, mas o INSS não a cumpre. Vocês que vão ser aprovados serão os analistas ou técnicos que vão acabar com isso. Acabar com essa esculhambação. Porque eu entro com um monte de ação de pagamento de parcelas em aberto, porque os benefícios são cessados e depois novamente concedidos antes do prazo previsto em lei. Mesmo assim, o INSS não retroage a data de início. Mas a gente vai estudar agora, tá? Para vocês não fazerem como a gente vê tanto ser feito. Caso 1. Mesma doença, novo benefício dentro de 60 dias da cessação do anterior. Fulaninho estava doente, tendinite. Fica doente por mais de 30 dias, a empresa encaminha ao INSS, faz perícia, o INSS concede o benefício. Tendinite. Segurado fica afastado por 3 meses. E o INSS faz perícia, tá apto. Segurado pede prorrogação, o INSS nega. O que o segurado tem que fazer? Retornar a partir da cessação do benefício, retorna para a empresa. Tá lá na empresa, bota um novo atestado. A empresa é obrigada a pagar algum dia desse atestado? Não. Se tratar da mesma doença, a empresa não tem que pagar mais 15 dias, porque o retorno foi dentro de 60 dias da cessação do benefício. Tem menos de 60 dias que o INSS deu alta a ele. E ele já botou um atestado. Botou atestado, a empresa faz o quê? Reencaminha para o INSS sem ter que pagar os 30 ou os 15 dias do atestado. Na data que botar, reencaminha. O INSS é obrigado a fazer o quê? Fazendo a perícia, constatando a incapacidade, é obrigado a retroagir o benefício até a data da cessação. E desconta apenas os dias que ele conseguiu trabalhar. Então, se ele trabalhou 10 dias, teve o benefício cessado, o INSS tem que retroagir para a data da cessação e descontar os dias que ele não conseguiu, que ele trabalhou, para ele não receber em dobro, né? Benefício e salário. Apenas isso. Ok? O INSS não faz isso. O que a gente mais pega é que niche. Você sou benefício dia 15 de abril, aí depois tem um benefício concedido dia 10 de maio. Aí depois cessa de novo. Aí o segurado fica com um monte de buraco, sem receber nada. Mas vocês não vão fazer isso. Afasta do trabalho por 15 ou 30 dias, que a gente sabe que mudou. Retorna à atividade no 16º dia, ou seja, o segurado não foi para o INSS. Ele se afastou, botou a taxa de 15. A gente sabe que até 15 é a empresa que paga. Se ele retorna ao trabalhar, ou 30, né?
Até 30. Eu tô falando assim, porque a gente tá falando sempre lei nova, lei antiga, que a gente não sabe se vai ficar. A gente não sabe ainda como é que vai ficar. Até porque tá uma discussão, parece que isso aí vai cair dos 30 dias. Eu falei que achava que não ia cair, mas parece que vai, viu? Parece que vai cair. Parece que na Câmara caiu e o Senado, se não restaurar, já foi. Na Câmara caiu os 30 dias. Por isso que eu tô sempre falando os dois. Tá? Então, dependendo de como vai ficar, 30 ou 15. O segurado volta para a empresa para trabalhar. Se ele novamente, da data que ele voltou, ou seja, do 16º dia, ele se afasta, 60 dias para frente, em decorrência da mesma doença, faz jus a partir do novo afastamento. Porque nesse caso aqui, ele vai ter direito a partir do novo afastamento, ou seja, a empresa não tem que pagar. Se for dentro de 60 dias, ela não tem que pagar mais nenhum dia desse atestado. O que eu quero dizer? O segurado botou um atestado de 5 dias. Se ela já pagou dentro de 60 dias um atestado de 15, ela já tem que encaminhar ele. E ele vai ter direito a partir desse novo afastamento. Se desse novo afastamento não tiver 60 dias. Entendeu? Assim, ó. Segurado estava em benefício, cessou o benefício, voltou a trabalhar. Esse é para aquele pessoal que gosta de botar atestado de 5, depois bota outro de 10, depois bota outro de 5. Tá entendendo? Se ele botar atestados que num período de 60 dias somem 15 ou 30, dependendo da norma que a gente está aplicando, a empresa já tem direito a encaminhar ele e ele vai ter direito a partir desse novo afastamento ao benefício. A empresa não tem que pagar somente pelo atestado completo de 15 ou 30 dias. Se for o atestado da mesma doença dentro de 60 dias, a empresa soma nos 60 dias os atestados e encaminha. Entenderam? O segurado afasta-se por 10 dias, retorna. Dentro de 60 dias, afasta-se em decorrência da mesma doença, faz jus a partir do 5º dia. Você afastou por atestado médico 10 dias. Voltou, trabalhou. Antes de completar 60 dias, você botou um novo atestado, a empresa vai pagar o atestado, mas somente 5 dias de atestado. Não interessa se você botou 30 dias de atestado ou 28 dias de atestado, ela só vai te pagar 5 e vai te reencaminhar. A única diferença desse para esse é que nesse a hipótese do segurado botou todos os 15 dias. Em tese, ele queimou a ficha dele toda. Ele não pode mais botar nenhum atestado pela mesma doença em 60 dias. E essa hipótese aqui, ele botou um atestado menor. Mas se ele botar outro pela mesma doença no prazo de 60 dias, a empresa só vai pagar a diferença. Agora, observem rapidinho. Mesma doença, viu, gente? Se você tá numa maré de azar, tipo Lady Murphy, que você no mesmo 60 dias quebrou a perna, teve dengue, chikungunya, nananã, aí não. É mesma doença. Pô, agora você me apertou sem me abraçar, né? Como diz assim, meu... É porque eu não sei, a lei não fala se mesma doença significa... Eu vou entender que é mesmo, Cid, porque a utilização da perícia é pelo Cadastro Internacional de Doenças. Tá. Mas o perito pode avaliar e entender que mesmo que o atestado médico ou, aí nesse caso, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que ter o médico dela ou o serviço médico dela para dizer, opa, não. Seu médico particular colocou um CID diferente, mas seus exames, tá tudo aqui dizendo a mesma coisa. Entendeu? E aí ela encaminha e a perícia médica vai dizer do INSS se é ou não a mesma doença. Correndo o risco sempre vai ser assim, correndo o risco do INSS aceitar ou não. Né? Você sabe o que é isso aqui? Processamento de ofício. Quando o INSS concede benefício, é você pedir. Vai